Olá pessoal, andei meio sumido, é que eu tô de férias agora, tô aproveitando os últimos dias, semana que vem eu já tô voltando. Eu aproveitei esse mês para poder reforçar um pouquinho alguns projetos que eu tenho, dar uma atenção maior, como é o caso da programação envolvendo MetaTrader 5 para operações automatizadas de compra e venda com mini contratos de dólar. Eu publiquei há pouco tempo também o resultado de novembro. Quem ainda não conferiu, eu convido que dê uma passadinha no blog do aprendizfinanceiro.com.br e vejam. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho como que foi esse processo de codificação com o MetaTrader 5. Vou comentar um pouquinho, vou mostrar para vocês a interface, qual que é a lógica que eu estou trabalhando. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Pois é, pessoal, conforme prometido, vou falar um pouquinho sobre o MetaTrader 5. Vou tentar fazer uma breve apresentação para que vocês conheçam a ferramenta, não sei se todos vocês já conhecem ou trabalham com ela. E vou falar um pouquinho sobre a codificação que eu estou trabalhando para tentar fazer um robô que automatize as operações de trade com um mini contrato de dólar. Vamos lá então. A interface do MetaTrader ela é relativamente simples, eu não vi nenhum grande mistério não. Eu achei fácil de trabalhar, num primeiro momento assusta um pouquinho, não vou negar, eu dei uma patinada nos primeiros dias, mas assim, os primeiros dias não, primeiro dia. Em poucas horas eu já comecei a me localizar. Também você encontra diferentes vídeos no YouTube, as principais corretoras elas têm vídeos explicativos também, porque isso aí tem sido uma coisa recente, a implantação do MetaTrader para essas principais corretoras. Até então, se eu não me engano, era mais comum para quem opera fora do país no mercado de Forex, por exemplo. Aliás, ele é muito conhecido no mercado de Forex. Para quem vai acessar pela primeira vez, normalmente você tem que abrir em uma conta. Logo após a instalação, ele trouxe, por exemplo, a corretora XP, mas no caso da Modal eu tive que pesquisar. Eu digitei aqui Modal, encontre sua corretora, ele listou para mim, dei duplo clique nela, cadastrei o meu código de assinante, senha. A senha é a senha que eles mandam no e-mail quando eles liberam a interface para você. No primeiro acesso, logo depois que você acessar, ele vai sugerir a troca de senha, aí você coloca a senha que você quer trabalhar, não tem problema, tranquilo. Mas vamos lá. Aqui, logo que você loga, ele vai te mostrar os últimos ativos negociados e você pode cadastrar novos também. Você pode vir aqui, por exemplo, eu estava testando o WDO Z18, eu vou apagar ele daqui da lista. O WDO é o ticker que representa o mini dólar, o 19 é o ano e a letra WDO, dólar, a próxima letra o mês e o ano vem logo em seguida. Então assim, se você quisesse analisar como que foi o mês passado, WDO Z18, então dá Enter, ele está cadastrado aqui. Eu peço janela do gráfico, ele me exibe. Eu quero ver no formato de candlestick. Troco a apresentação. A grande maioria aqui já deve conhecer, né? Se o corpo não está preenchido por padrão do MetaTrader, ele está com um candle de alta. Se o corpo estiver preenchido, é um candle de queda. Por que é candle de queda? O que significa que é candle de alta? Como que a gente analisa isso? Se o corpo estiver preenchido, o preço de entrada é essa base aqui, ó. E o preço de fechamento, abertura é essa base, fechamento a base de cima. Qual que é a máxima? Aí nos dois casos vai ser esse ponto, esse pavio de cima, e qual que é a mínima é o pavio de baixo. Então no caso da alta, abriu aqui, fechou aqui. No caso da queda, abriu aqui, fechou aqui embaixo. Abriu aqui, fechou aqui embaixo. Máxima aqui, mínima aqui. Então você quer saber a máxima e a mínima? Olha os pavios. O pavio de cima, pavio de baixo. Então é simples e a tendência você vê graficamente, assim, por isso que se chama análise gráfica, né? Óbvio. Para trabalhar com os indicadores também é bastante simples. Aqui na janela esquerda
você vai ver que ele já traz indicadores padrão para tendência, osciladores, volumes. Volumes são indicadores que são baseados no volume negociado no dia. Osciladores ele mostra, por exemplo, a força de uma movimentação. Se você está num ponto sobrecomprado, se você está num ponto sobrevendido. E a tendência é para tentar te mostrar mais ou menos se você está numa tendência de alta, se você está numa tendência de baixa, independente do formato do candlestick. Você pode ver aqui, por exemplo, ó, que você tem candle de baixa, candle de baixa, candle de alta, mas isso daqui é uma tendência de queda. Aí existem as linhas de tendência de alta, linhas de tendência de queda. Isso aí normalmente você traça em técnicas manuais. Eu não sei se dá para automatizar isso não. Eu vi alguns exemplos na internet, até pensei em tentar traçar, mas por enquanto eu vou utilizar os indicadores que são mais simples, entre aspas, de utilizar, porque a gente tem que combinar, não é tão simples quanto parece não. Eu vou pegar para vocês terem uma noção, o SAR, que é pare e reverta, é stop and revert. Não sei se a minha pronúncia está correta não, mas vamos lá. Parabólico SAR. Então ele tenta sinalizar para você quando que a tendência está chegando ao final. Conforme o preço aproximar do SAR, significa que ele está próximo de reverter. Então assim, ó, você pode ver que aqui ele começa na distância alta, daí aí o preço vai aproximando, chega uma hora que ele reverte. Então aqui ele está te sinalizando uma tendência de queda, aqui ele está sinalizando uma tendência de alta e aqui ele voltou a sinalizar a tendência de queda. Aqui ele reverteu para queda, não demorou muito tempo, mas assim, se você deixar ele definir, por exemplo, aqui você voltou a ter uma tendência de alta e o SAR estava virado para queda. Então se você ficar nessa o SAR sinalizou que a tendência é de queda, você vende, aí sinalizou que a tendência é de alta, você sai da venda e compra, tomou na cabeça aqui. Aí sinalizou que é uma venda, ele foi para uma alta, então assim, o SAR funciona? Funciona, mas você não pode comprar e vender cada vez que ele sinalizar alguma coisa. Então o que é legal disso daqui? É a gente utilizar a combinação. Você pode usar o SAR. Eu acho que eu nem comentei, né, de como que faz para... duplo clique aqui no indicador, preenche os valores. Acho que quem tá vendo esse vídeo já deve saber como que isso funciona. Dá para trabalhar também com as médias móveis, Moving Average. Aí você pode colocar uma média móvel curta. Normalmente a gente trabalha com 8 períodos, que daí são 8 candles que vão definir a média que vai ser plotada. Aí eu posso colocar agora uma outra média mais longa, porque no cruzamento das médias vai definir a operação que eu vou fazer. Vou jogar para a cor vermelha e vou mudar o período para 20, por isso que a média é mais longa. Então assim, ó, deu esse cruzamento, está indicando que você deveria comprar porque está numa tendência de alta. Cruzou aqui para baixo, é uma venda ou fechamento de posição. Média móvel também é interessante, mas é outra que você não pode ficar comprando e vendendo simplesmente porque ela está cruzando. Porque olha aqui, ó, vende, estopa, perdeu a alta, aí vende de novo, estopa. Aí ó, você vê aqui, nessa brincadeira aqui, você entrou e saiu da operação um monte de vezes. Não dá para seguir ao pé da letra isso. Mas as médias móveis elas podem ajudar bastante. Há quem trabalhe com a média móvel só de um período, fazendo assim, ó. Se o preço cruzar a média para baixo, indica uma queda. Se o preço cruzar a média para cima, indica uma alta e necessariamente uma compra ou uma venda. Necessariamente não, porque aí vai depender da tua percepção de mercado. Como eu falei, para poder brincar com isso daqui, você tem que ter uma noção sobre análise técnica ou análise gráfica, como preferir, e tem que ter uma vivência de mercado. Eu vou confessar que eu não tenho tanto tempo assim não, mas a minha disponibilidade de tempo para operar também é outro complicador, por isso que eu pensei na utilização do robô. Agora vamos ver o robô. Entendido aqui como que funciona, acho que o principal
que podia abordar eu já mostrei para vocês. Se vocês estiverem com vários indicadores e quiserem, por exemplo, estou com o parabólico SAR aqui aberto. E cadê a média móvel? Estou com a média móvel, volta de 20 períodos aqui, por exemplo. E você quiser mudar uma propriedade, quiser apagar e tiver com uma dificuldade, dependendo da quantidade de indicador, fica chato para trabalhar. Aí você pode pedir a propriedade direto nele, ou você pode vir em qualquer parte aqui do gráfico, fora, pede a lista dos indicadores, ele lista para você. Você pode alterar a propriedade ou apagar agora mesmo. Clica aqui de novo, excluir, pronto, fechou. Bom, vamos analisar agora o gráfico de ontem. Mas aí, como eu estava vendo aqui, eu estou mostrando para vocês o ativo, que é o WDOZ18, então foi o mês de novembro. Como a gente já está em dezembro, a gente vai ter que usar como referência janeiro de 2019, que daí é o vencimento em janeiro. Então eu vou mandar ele exibir o WDOF19 na janela do gráfico. Troco para o formato de candlestick. Eu gosto de trabalhar com 5 minutos e eu estou programando para ele se orientar pelos 5 minutos. Tem se mostrado bom. Eu estou gostando do resultado, mas eu ainda tenho algumas dificuldades, que é o que eu vou falar com vocês agora. Eu comecei fazendo a programação do indicador. E o meu objetivo com isso foi o seguinte: eu queria que o indicador, na hora que ele percebesse que o mercado estava numa tendência de alta e que estava favorável para mim abrir uma posição de compra, o long, então eu queria que ele mudasse a cor do candlestick todinho para verde. E que quando ele percebesse pela combinação dos indicadores que o momento do mercado está mais propício para venda, abrindo uma posição de short, ele trocasse para vermelho. Então está funcionando assim: abriu compra, vai para verde. É para fechar a posição, cai para branco. Não é para fazer nada, mantém num branco. É para abrir uma posição de venda, é para fazer short, vai para o vermelho. Vai fechar o short, volta para o branco, não faz nada, mantém no branco. A lógica é essa, bem simples. Aliás, eu peguei a ideia de um indicador, eu não sei se é Carmine Trend, que eu tinha visto do grupo lá do ProTrader. Eu achei a ideia legal e falei assim, eu vou tentar reproduzir isso. Se funcionar legal, eu vou colocar o robô, o EA, que é o Expert Advisor, para ele monitorar esse indicador e ele tomar ação de acordo com as cores. Fazer isso não foi tão difícil quanto eu imaginava. Tem detalhes de programação em jogo, tem detalhes dos indicadores, tem detalhes sobre os tempos gráficos, tem detalhes sobre os momentos de análise de cada ticker que é emitido. Não é tão simples quanto parece. Então assim, eu não vou dizer que a dificuldade esteja na programação. Eu vi até textos na internet dizendo que se você tiver um conhecimento básico de programação, você se vira bem. Eu não concordo com isso, eu não acho que seja assim. Você tem que ter uma vivência de programação muito boa para poder tirar proveito disso, senão você vai se perder fácil. Esse negócio de achar que é só receber valor, colocar if, fazer loop. Se for para plotar a média móvel, tudo bem, aí é fácil, mas se você for programar só para fazer isso, trabalha com o que ele já tem disponível e pronto. Mas para você criar a tua própria solução, a conversa muda. Então vamos para o indicador. Antes de falar sobre o código, eu vou mostrar para vocês como que ele está funcionando. Chamei ele de APF Trend 1.0. Óbvio, né? Já fiz uma propagandazinha para mim. APF de aprendiz financeiro. Você dá duplo clique, ele já te traz umas opções que você pode preencher. Isso daqui é opcional. Na programação você fala com que valor você quer trabalhar. Aí tem tipo lá, Color Bar Up. Então, quando tiver numa tendência de alta indicando que é compra, green, verde. Quando indicar que é venda, red. Quando indicar que essa cor bisca que eu nem sei, não vou negar não. Eu peguei de um exemplo que demonstrava como fazer o preenchimento dos candlesticks. E aí ele trabalhou com essas cores. Eu gostei da lógica e eu falei, não, é o que eu preciso. Pelo menos assim, para trabalhar com as cores. A lógica toda de programação, o resto eu tive que me virar. Mas tem muita coisa assim que você pode consultar na internet. O próprio site do MQL5, que é a linguagem que o MetaTrader trabalha, é muito bom. Tem inúmeros exemplos, com tradução para português também. Os caras estão de parabéns, é impressionante mesmo, é muito bom.
Algumas opções eu incluí, por exemplo, quantos erros consecutivos você pode aceitar. Se ele não conseguir abrir uma operação com ganho em 5 trades, ele desiste no dia. O número máximo de trades no dia eu coloquei por padrão 8 e a tua perda máxima em ponto é de menos 30. Levando em consideração que ele está indo de 1 em 1, então você pode aceitar levar na cabeça num só dia R$300. Então isso daí vai ser personalizado de acordo com cada um. Por enquanto eu não vou abrir esse código, eu ainda estou testando ele, eu quero ver o quanto ele vai ser eficiente realmente. Depois eu penso se eu compartilho o indicador, o robô, ainda não sei. Aí quando eu dou o OK, vou mostrar para vocês um exemplo. Então, vou diminuir o tamanho. A ideia, por exemplo, eu tentei fechar o máximo possível para tentar tornar o robô, o indicador, mais preciso. E eu vi que quanto mais eu tentava cercar, quanto mais eficiente eu tentava ser, mais eu errava. E aí o que eu percebi? Você pega, por exemplo, nesse movimento de queda, se você fizer uma análise fria, talvez o melhor momento para fechar a operação fosse aqui. Mas desse ponto até esse ponto aqui, do vermelho até o primeiro branco, eu ainda estou numa queda e o mercado ainda está meio indefinido. Então o que eu fiz? Eu vou deixar o indicador quieto, ele manter ao máximo que ele puder, e eu vou trocar quando eu ver que não faz mais sentido manter essa tendência. Aí no caso, o robô vai ter outros critérios para definir se ele sai aqui ou não. Mas o robô vai se orientar na cor. Mesmo que ele saia aqui, ele vai ficar ignorando essa parte vermelha todinha e vai ignorar o branco. Só na próxima mudança de cor é que ele vai atuar. Então assim, essa foi a lógica que eu trabalhei. Falar parece que é simples. Por exemplo, neste exemplo aqui, ó, eu mostrei ele está em branco, não fez nada, indicou uma compra aqui, fechou aqui. Novamente, abre no verde, é um long, fecha a posição no branco, faz um short aqui no vermelho, fecha no branco, ignora. Teve uma outra operação que foi com sucesso aqui, essa aqui também foi, mas tem dias aqui, ó, esse daqui eu tomei na cabeça, preju, lucro. Esse daqui, prejuízo, prejuízo. Aí vai depender se o robô vai ter a percepção de stopar aqui e diminuir o meu prejuízo, que não adianta, é que nem eu falei para vocês, não adianta eu tentar ser perfeito demais não, porque senão eu vou aumentar a margem de erro. Se eu tentar fechar aqui, colocando outros indicadores como o estocástico, por exemplo, neste caso, para tentar verificar o melhor ponto de saída, vai ser complicado para mim. Então é isso, ó. Tem momentos, os momentos que ele acerta, olha o tamanho do acerto. Olha o tamanho do acerto. Tem os errinhos? Tem. Eu estou tentando ver se eu consigo diminuir os erros dele. Ó, esse aqui foi o dia que o Michel Temer autorizou o aumento do STF. Aí o mercado já não estava muito favorável no dia e pronto, ó, o indicador conseguiu pegar o dia inteiro e acertou. Ele iria me estopar aqui. Agora eu fiz uma simulação com o robô teria me estopado, se eu não me engano, mais ou menos nesse ponto aqui. E aí entram alguns critérios que eu tento identificar, por exemplo, até onde, qual foi o ganho máximo que eu tive e qual é a correção que ele está tendo, para eu ver se é o momento de parar ou não. E aí, vamos fazer agora a simulação com o robô. É no Consultor Expert. O robô é esse APF Trend EA. Eu usei o mesmo nome do indicador e o EA é de Expert Advisor. A simulação você pode vir aqui em Exibir, Testador de Estratégia. Eu vou simular para o dia de ontem. Eu vou pegar de 7 a 8. E aí vocês vão ver outro detalhe que é uma dificuldade que eu tenho tido. Quando eu clico aqui em Iniciar, ele vai disparar o teste. Ó. Começa a fazer. Disparou a compra. Essa linha, as linhas vermelhas,
seria o take profit e o stop gain. Ele já deveria ter me parado. Depois eu vou ter que olhar isso, porque que ele não me estopou. Mas tá errado, porque na última alteração que eu coloquei limites bem mais altos. Ó, nesse momento ele abriu a operação aqui, fechou aqui, abriu uma operação de venda aqui e fechou ela aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas a combinação de cores que ele está trabalhando agora, aqui ele acertou, aqui deu diferença, aqui a operação errou. E aí vocês vão se perguntar, mas olha o que o indicador está me mostrando e olha o que ele fez. Essa é a primeira dificuldade que é difícil de... muita gente tem dificuldade para compreender. Ele me estopou aqui. E olha quanto que eu ainda podia descer. Qual que é o problema quando você trabalha com indicador e quando você já tem o período completo, quando a informação que você trabalha é um dado passado? Quando o dado é passado, o evento todo já aconteceu. Então eu já sei que ele abriu aqui, que ele fechou aqui, que ele teve isso de máxima, que ele teve isso de mínima. Para ele formar isso daqui, ele está trabalhando com dados passados. Só que, quando os dados são passados, você realmente tem a informação precisa de que para esse período, no intervalo de 5 minutos, ele abriu aqui e fechou aqui. Só que quando está acontecendo em tempo real, você tem o dado preciso passado, mas o dado presente ele está acontecendo a cada segundo, milissegundo. Então, você sabe o ponto de entrada, mas você não sabe qual é a máxima, você não sabe qual é a mínima, você não sabe qual vai ser o fechamento. Então, eu não tenho como programar. Se eu fizer uma programação falando assim, ó, quando o preço de fechamento ultrapassar a abertura anterior, ou se o fechamento for superior à máxima anterior, quando eu fizer esse tipo de comparação, é perigoso o momento que eu estou aplicando. Porque na hora, assim, se a barra abriu e ainda não decorreu 5 minutos, vamos supor que decorreu 3 minutos, eu ainda estou longe do fechamento. Se eu comparar o fechamento do candle nesse momento, eu não estou sendo justo. Quando eu faço a comparação de dados passados, o fechamento é exatamente o último ticker negociado para aquela barra. Só que quando o momento ele é corrente, quando ele está acontecendo em tempo real, eu não tenho como saber qual vai ser o fechamento. Então, assim, qual foi a solução que eu tentei encontrar para tratar isso? Na hora que a barra abre pela primeira vez, eu pego o tempo que foi decorrido nesse momento, eu pego o tempo de abertura e para cada tick eu comparo. E aí eu faço a subtração desse intervalo de tempo para saber se já decorreu 5 minutos ou não. Quando tiver faltando 1 segundo para a barra fechar, eu abro as comparações. E acredite, dá diferença faltando 1 segundo para a próxima barra ser desenhada. Foi por isso que ele me estopou. Porque o critério do preço de fechamento não estava coerente e deu um ponto de venda e ele me estopou. Então, assim, eu estou tentando otimizar isso, eu estou tendo uma certa dificuldade, é uma dificuldade natural, por isso que você vai ver inúmeros testes sinalizando uma coisa, quando você personaliza, você vê que com dado offline ele funciona de um jeito, e quando você coloca para valer mesmo, às vezes você não consegue ter o mesmo efeito do que você programou. Mas eu estou tentando cercar isso. A melhor condição que eu cheguei até agora, mesmo tendo essa pequena margem de erro, a melhor que eu consegui chegar até agora foi fazendo essa brincadeira de 1 segundo para fechar a barra. Agora sim, para efeito de programação, eu ia mostrar nesse vídeo, mas não vou mostrar agora não, cara. Já deu 24 minutos de gravação. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês o que eu já fiz, como que funciona a interface, o robô. Fiz uma demonstração de compra e venda. Ontem eu simulei esse momento aqui de entrar aqui e vender aqui. Eu deixei o robô dar entrada aqui e eu fechei a operação aqui porque eu não quis esperar ele até o final não, porque eu não gostei de ver isso aqui baixando, né?
Mas eu vou fazendo outros testes, eu vou tentar otimizar o código e a tendência é deixar o robô fazer sozinho mesmo, para não ter interferência, para o emocional não entrar na jogada. Então é isso. Acho que mais pra frente eu faço uma gravação falando sobre a codificação, se vocês tiverem interesse também, né? Então tá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.